Você sabia que um analgésico simples, como a dipirona ou paracetamol, além de aliviar dores físicas, eles podem também aliviar dores emocionais, como o término de relacionamento ou a dor de um luto? Por que que um dos analgésicos mais utilizados no Brasil, como a dipirona, são proibidos em diversos países? O que há por trás dessa polêmica? E por que que a dipirona pode ajudar a aliviar dores tão diversas como cólicas, cefaleias, dores musculoesqueléticas? O que há por trás dessa versatilidade? Hoje vamos falar um pouco de algumas curiosidades das ciências dos analgésicos simples, inclusive a dipirona. Para entender um pouco mais sobre tudo isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo e entender um pouco da história dos analgésicos que a humanidade utilizou. Por volta de 3400 a.C., a humanidade já utilizava o ópio, a papoula, como uma função analgésica. Era chamado pelos sumérios como planta da felicidade. Por volta de 400 a.C., Hipócrates, o pai da medicina, recomendava utilizar cascas de salgueiro para o alívio das dores e também com uma função antitérmica. E a partir de uma substância extraída da casca de salgueiro, o ácido salicílico, foi confeccionada, foi manipulada a aspirina hoje em dia, a partir de duas moléculas, a partir desta molécula extraída da casca do salgueiro. Já por volta do século 17, foi descoberta uma substância chamada de quinina, que era extraída de uma árvore chamada cinchona, aqui da América, da costa do Peru. Essa substância, além de uma ação analgésica e antitérmica, também tinha uma ação antimalárica. Nesta época, a malária afetava o mundo todo, a África, vários países da Europa, entre outros, e era considerada uma pandemia. Guerras foram travadas por conta dessa substância, que também era chamada de pó dos jesuítas ou ouro dos Andes. A Espanha regulamentou a exportação de sementes, extratos e folhas dessas plantas para manter o monopólio e, obviamente, o lucro em cima dessa substância, desse fármaco. E foi só a partir do século XIX e XX que os químicos em laboratório começaram a sintetizar algumas moléculas completamente em bancada, começaram a criar moléculas para tentar substituir esses analgésicos naturais que causavam muitos colaterais e não tinham efeitos desejáveis suficientes. Por exemplo, a casca do salgueiro você tinha que ingerir altas quantidades para ter algum efeito analgésico e antitérmico e causava muitas irritações gástricas. O ópio ele é um excelente analgésico, um potente analgésico. Só que até hoje existem diversas mortes por conta do abuso e overdose dos opioides. Eles causam muitos colaterais. A quinina tinha todo esse monopólio, esse controle e, dependendo da safra, alteravam-se as substâncias. Portanto, os químicos nessa época tinham uma missão, tinham um objetivo de criar uma molécula totalmente inovada, nova, e começaram a tentar criá-las. A partir do século XIX, eles criaram a pirazolona, que deu origem a várias outras moléculas. Esta funcionava muito bem, porém, existiam efeitos hepatotóxicos ali que ela não foi introduzida no mercado de maneira significativa. A partir dessa molécula, criaram-se outras até chegar no metamizol, que é a dipirona, que foi criado em 1920 na Alemanha. O metamizol, a dipirona, que além de uma grande ação analgésica e antitérmica, ela também possui uma ação espasmolítica, diferente dos analgésicos que a humanidade utilizou até então, os analgésicos naturais que não continham essa ação. A partir disso, ela começou a ser amplamente utilizada ao redor do mundo. Agora, por que a dipirona pode funcionar em tantas dores diferentes? A gente tem que entender um pouquinho os mecanismos de ação dela para compreender a ampla gama de funções que ela contém. Quando você consome um comprimido de dipirona, o seu fígado metaboliza em dois metabólitos dativos, que atua tanto no sistema nervoso central, tanto no sistema nervoso periférico. Ele tem uma atuação muito fraca em COX-1 e COX-2, diferente dos anti-inflamatórios não esteroidais, como o ibuprofeno ou diclofenaco. Tem alguns estudos, mas muito fraco o teor de evidências para uma COX-3 no sistema nervoso central, e o que é mais elucidado é que ela inibe a produção de prostaglandina no hipotálamo, que é um centro regulador térmico do nosso corpo que também desempenha outras funções. Por conta disso, ela não é considerada um anti-inflamatório não esteroidal. No sistema nervoso central, no cérebro e na medula espinhal, a dipirona, os metabólitos dela, ativam via serotoninérgicas, que ativa o nosso sistema inibitor descendente, que é como se fosse o nosso freio natural, que inativa as informações vindas da medula até para o nosso cérebro, informações dolorosas. Ela também influencia, ela se liga com ácido araquidônico e formam moléculas que se conectam com os receptores CB1 e CB2, que são os receptores endocannabinoides do nosso corpo. Assim como o THC, alguns antidepressivos, o paracetamol, a dipirona também atua nesse sistema, promovendo uma sensação de bem-estar, alívio do estresse e redução da dor.
Ela também atua no nosso sistema opioide endógeno, só que sem causar riscos relacionados com dependência. Outro mecanismo de ação da dipirona é o efeito espasmolítico, que ele funciona nada mais como um relaxamento da musculatura lisa do nosso corpo, que promove um alívio das contrações menstruais, gastrointestinais e biliares. Esse efeito é mediado por vias de óxido nítrico e canais de potássio. Essas duas vias também influenciam na analgesia do poder efetivo contra a dor da dipirona. Esses mecanismos, quando testados em modelos animais com algumas drogas que antagonizam esses receptores, mostram que a dipirona perde o grau de eficácia. Alguns são mais elucidados por níveis de evidências, outros um pouco menos. Agora, o efeito clínico que nós temos, os estudos que nós temos com seres humanos, são bem elucidados para algumas condições, dos quais eu vou elaborar agora mostrando esse gráfico. O que temos de boas evidências do uso do metamizol da dipirona é para dor pós-operatória, dor de macrotrauma, dor pós-cirúrgica. Ela tem uma eficácia comparada ao uso do paracetamol associado com a codeína, com o opioide leve. Ela tem uma eficácia superior ao ibuprofeno de 400mg ou o paracetamol isolado. Para essas condições, ela tem um bom nível de evidências. Para dores musculoesqueléticas, aqueles casos mais graves, como uma dor muscular inflamatória chamada de miosite, os anti-inflamatórios não esteroidais têm uma eficácia melhor. Por quê? Porque tem um componente inflamatório envolvido e a dipirona não tem uma eficácia tão grande em ação anti-inflamatória, como nós havíamos abordado. Agora, para casos crônicos, para dores musculoesqueléticas crônicas, ela pode ter um alívio muito limitado e parcial, porque ela tem uma ação em componentes centrais. Mas, em uso crônico para casos de dores musculoesqueléticas crônicas, ela pode muitas vezes intensificar o caso, cronificar a dor, como logo iremos abordar. Para cefaleias primárias, migrânias, enxaquecas, o uso da dipirona intravenosa em pronto-socorros para crises agudas de migrânia, ele é muito indicado, até similar aos triptanos ou anti-inflamatórios não esteroidais. Nesses casos, opioides são completamente contraindicados. Agora, para a cólica renal, biliar, gastrointestinal, ela tem um alto nível de evidências, tanto comparado a um espasmolítico, a butilescopolamina, e muito superior a um opioides, como o tramadol. Portanto, os melhores níveis de evidência científica para o uso da dipirona são para dores pós-operatórias, cefaleias primárias, nos casos crises agudas de cefaleia primária, como migrânia e enxaqueca, e cólicas viscerais, como renais, biliares ou menstruais. E a dipirona pode auxiliar de alguma forma para diagnóstico de dores orofaciais. No caso de dores com componentes inflamatórios, como uma dor odontogênica, uma dor por macrotrauma, uma dor pós-operatória, a resposta tende a ser positiva e boa com o uso da dipirona. Agora, para casos de neuropatias ou casos centrais, a resposta com a dipirona tende a ser parcial, limitada ou nula. Por exemplo, para dores de miofaciais com ponto gatilhos, a resposta tende a ser bem discreta, ela pode reduzir a percepção de dor, mas não trata as causas associadas, pelo seu componente central. Para a DTM crônica ou sensibilização central, também a resposta é muito baixa ou nula. Também, pela sua ação central, ela pode aliviar parcialmente a curto prazo, mas a longo prazo ela pode piorar muitas condições. Para a neuralgia do trigêmeo ou dor neuropática, a eficácia é mínima, a resposta de efeito. E existem outras classes de fármacos específicas para essas condições. Então, de maneira geral, a dipirona pode ser usada para indicar se a dor tem origem ali mais periférica ou central, mas não é um teste diagnóstico formalizado. Ela é apenas um guia complementar dentro da avaliação clínica que é indispensável. Você sabe das contraindicações e interações medicamentosas do uso crônico da dipirona? Pois é, eu sei, cara. Como eu estou usando ela assim, eu pesquisei bastante isso, você vai até me confirmar. Mas eu vi que ela tem algumas interações medicamentosas, né? E ela atua principalmente no citocromo P450, em 4 enzimas principais ali do citocromo P450. E isso pode reduzir a concentração de outro fármaco, aumentar, né? Isso também pode reduzir ou aumentar a concentração da própria dipirona no plasma, né, do corpo. Eu achei bem interessante e vi que ela pode ter interações medicamentosas com alguns imunossupressores, antidepressivos, contraceptivos orais, opioides, anticoagulantes orais diretos, o valproato. E são interações que a gente deve prestar atenção, eu prestei atenção, né? Também vi que ela pode ter uma interação significativa com ácido acetil salicílico.
alguns fármacos que causam a granulocitose, depois você até me explica melhor sobre isso aí, porque eu não entendi muito bem. A morfina também, a gente tem que tomar cuidado, antihipertensivos e outros antipiréticos intravenosos também, e até os próprios AINES, né? Então, esses medicamentos que eu falei, eu pesquisei, uns aumentam, outros diminuem a concentração, né? Eu não vou entrar em detalhes porque é muita coisa, é bem complexo, mas eu li a bula, eu pesquisei, e também vi que tem até algumas contraindicações, né? Eu fiquei surpreso. Então, em pacientes que têm hipersensibilidade às pirazolonas, principalmente, né, a gente não pode usar. O histórico de granulocitose ou disfunção medular grave, eu fiquei até com medo disso aí, doutor. Por mais que eu não tenha, né, eu vi que é grave, né. Asma também não é muito indicado, chega a ser uma contraindicação. Durante a gravidez, eu vi que a dipirona é classificação C para D, né. O período de lactação também não é muito indicado. Idosos para mais de 65 anos também é uma contraindicação. Pacientes que têm disfunção renal ou hepática grave. E infelizmente, uso prolongado, doutor. Eu vi isso, que acho que foi meu erro, né? Por isso que eu te liguei, que eu fiquei meio preocupado, né? Mas aí, doutor Eduardo, então, a minha condição seria uma dor miofacial crônica, que você falou, né? E provavelmente minha dor pode estar associada a um provável abuso de fármacos, né? Por causa dessa dipirona aí por mais de meses, né? E é isso aí, cara. Eu fiquei preocupado. Me fala um pouquinho dessa granulocitose, um pouco mais desse assunto. Alguns países proíbem por definitivo o uso da dipirona pelo risco da agranulocitose. Outros países regulamentam o uso, monitorando e limitando a sua dose. Outros países, como aqui na América Latina, como o Brasil e México, a dipirona é amplamente utilizada e a OMS define como uma medicação essencial devido à baixa incidência de casos de agranulocitose. Uma revisão da Cochrane avaliou que o risco de agranulocitose é de 1 para 300 mil para 1 para 1 milhão, ou seja, algo extremamente raro. Talvez os estudos epidemiológicos aqui na América Latina são mais inconclusivos porque se faz um menor número de pesquisas comparados a outros locais do planeta. E também o baixo custo da dipirona se torna uma medicação interessante e a raridade também por conta dessa granulocitose, algo extremamente difícil de ocorrer. Existem algumas sugestões para que você possa usar a dipirona de maneira mais segura. Vamos buscar algumas evidências para isso. Uma sugestão importante em caso de algum tipo de infecção, prefira utilizar o paracetamol ou ibuprofeno, porque os sintomas de uma infecção e os sintomas da agranulocitose são similares. Um pode mascarar o outro. Então, nesses casos, prefira o uso desses outros fármacos. No caso também da dipirona, não ultrapasse de 5 dias. Em casos que você precise utilizar por um tempo maior, deve ser monitorado e com cuidado sobre essa questão. Mas, de maneira geral, prefira outros fármacos nos casos de infecções. Essa é uma sugestão, porque alguns estudos também avaliaram que não é dose dependente, pode ocorrer de organismo para organismo. É idiosincrático, alguns estudos julgam talvez uma questão de ordem genética, mas nada bem elucidado. O que acontece quando você utiliza analgésicos por muito tempo sem tratar os fatores associados que estão levando a você a sentir o quadro de dor, só tentando mascarar sintomas? Com o passar do tempo, os analgésicos vão perdendo a eficácia pelo efeito da tolerância. Então, cada vez mais você vai precisar de mais analgésicos. O que acontece também é que as substâncias do seu próprio organismo, endorfinas, serotoninas, as substâncias analgésicas vão diminuindo a produção, vão perdendo a eficácia também. Seu próprio controle de dor, sua própria defesa vai diminuindo a eficácia. O efeito do remédio vai durando menos tempo também pela tolerância. O sistema nervoso, desde a periferia até o sistema nervoso central, vai ficando mais sensível. Um estímulo leve pode causar um grande aspecto doloroso, que é chamado de um fenômeno de sensibilização central. Ou seja, usar analgésicos demais pode ensinar o seu cérebro a sentir dor, porque você não vai estar tratando as causas associadas. Quais são? Muitas vezes o estresse crônico, ansiedade, depressão, problemas com a qualidade, a arquitetura do seu sono, ficar muito tempo na mesma posição. Todos esses fatores vão ser abordados de maneira adequada. E é só assim, só tratando os sintomas, você vai estar cada vez mais piorando e cronificando o seu quadro de dor crônica.
Um outro fator importante a ser considerado é que diversos analgésicos, como o Dorflex, possuem em sua composição a orfenadrina ou carisoprodol, alguns relaxantes musculares, que possuem um alto poder de adicção, ou seja, dependência física e psicológica. E a longo prazo, eles vão piorar, tendem a piorar seus níveis de ansiedade, seus problemas de sono, piorando o quadro de dor crônica. Porque também você não está tratando os fatores associados. Esses relaxantes musculares, em circunstâncias específicas, eles são muito bem utilizados. Agora, de maneira uso abusivo e crônico, ele vai piorar o seu quadro. E para a dor emocional, os analgésicos simples podem aliviar de alguma forma. A dor emocional quanto a dor física, elas ativam as mesmas áreas cerebrais. Tanto é que a definição da IASP do que é dor, a primeira frase da definição é uma experiência física e emocional, e não ou. Sempre a dor física vai ter um aspecto emocional, sempre a dor emocional vai ter um aspecto físico e vice-versa. Não existe uma dor puramente emocional ou uma dor puramente física. Elas sempre são associadas. Algumas áreas cerebrais, como o córtex pré-frontal, a ínsula, a amígdala, elas modulam os aspectos de dor física e emocional. Com a dipirona não existem evidências até então. Agora, com o paracetamol, existem estudos mostrando uma diminuição dos níveis de empatia quando a pessoa está tomando paracetamol e verifica um sofrimento alheio, uma menor dissonância cognitiva, ou seja, menos conflito interno e redução também da dor emocional, como a dor de um término de relacionamento, a dor de um luto. Em um ensaio clínico randomizado controlado, o nível de evidência foi considerado 1B. Administraram 1.000 mg de paracetamol por dia durante 3 semanas para alguns indivíduos. E talvez o sistema de atuação é pelo mecanismo serotoninérgico, componentes centrais, endocannabinoides. Eles modularam essas áreas cerebrais, reduzindo a intensidade de dor emocional subjetiva. Mas também não trataram os fatores associados, as causas. Portanto, não é considerado um uso terapêutico desses analgésicos para os problemas de dores emocionais. Eles podem aliviar sim, porque os mecanismos de dor física e emocional são os mesmos, né, e vice-versa, porém não é um protocolo padronizado. O paracetamol é um dos poucos analgésicos que possui evidência direta sobre os aspectos emocionais, mas não é comprovado clinicamente para esse fim, devido aos altos riscos hepáticos também. É um fármaco que você não pode tomar mais de 5 dias. A dor emocional também deve ser tratada de maneira multimodal e não apenas medicamentosa. Terapia cognitivo-comportamental para insônia, higiene do sono, exercícios físicos, mindfulness, apoio social. Esses são os tratamentos que devem ser abordados para a dor emocional. O fármaco pode trazer alívio. De maneira geral, comparado com outros fármacos psicotrópicos, o paracetamol parece não afetar significativamente a arquitetura do sono, comparado aos benzodiazepínicos. Estou falando isso porque eu já vi em 4 situações de luto as pessoas oferecendo Rivotril, clonazepam, para as pessoas naquelas circunstâncias. E sabe-se que a qualidade do sono, sem um sono de qualidade, uma das funções do sonho é você conseguir superar dores emocionais, porque existem diversos disparos de engramas cerebrais enquanto você dorme no sonho, que você lembra de eventos do passado, sem hormônios relacionados à noradrenalina e adrenalina e o cortisol. Se o seu sono está estável, não tem um aumento desses neurotransmissores. E o que acontece? Nos sonhos você lembra de um evento do passado sem os principais hormônios do estresse. Portanto, você consegue ressignificar o que aconteceu no seu passado. Somente com sono de qualidade você consegue superar uma dor emocional. Somente com sono de qualidade você consegue também superar uma dor física, porque as principais substâncias analgésicas são produzidas em sono profundo. Então, não tem como superar um trauma, uma dor, um término de relacionamento, um luto, se você não dormir direito. Portanto, alguns fármacos que afetam a arquitetura significativa da qualidade do sono, a curto prazo eles são bem eficazes, mas a longo prazo eles vão ser um tiro pela culatra. Talvez, de maneira geral, analisando, se for tomar em curto prazo, você não for um indivíduo de risco para um analgésico simples, talvez seja mais interessante um paracetamol do que um clonazepam. Mas varia de caso para caso, isso é só uma curiosidade, uma informação extra. Mas lembre-se, cuide da arquitetura do seu sono, cuide da qualidade do seu sono, volte o tratamento para os fatores associados, reais, e não tente somente anestesiar os sintomas com fármacos, porque a longo prazo você não vai melhorar e o seu quadro tende significativamente a piorar.